Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, como eu gostaria que os temas importantes que eu vou falar com você hoje aqui, que eles chegassem ao maior número de brasileiros, de pessoas, para pelo menos refletirem do que está acontecendo no Brasil, né? Porque ontem eu fui sair com um casal de amigos, né? Fomos jantar e tal. Ele, inclusive, já está na campanha de Luciano Huck, porque ele faz parte lá do Partido Cidadania 23, né? E os caras estão levando isso, já estão trabalhando em cima dessa história aí. Então a gente ficou discutindo sobre problemas nacionais e ele demonstrou uma certa perplexidade, uma espécie de surpresa, quando eu mencionei que existe aqui no Brasil todo um tratamento geopolítico de governos estrangeiros, de grandes corporações que veem no Brasil aqui um espaço para fazer negócio e para sugar o sangue do povo brasileiro. Ele achou que isso era meio teoria da conspiração, né? Eu relembrei a ele que as agências de inteligência norte-americana investiram maciçamente na América Latina ao longo das últimas décadas. Tanto é que eles patrocinaram o golpe militar em 64, irrigando governadores, deputados, redes de televisão, jornal, tudo com muito dinheiro. Fizeram a propaganda prévia de desmoralização do governo para, então, a derrubada ser facilitada. A mesma coisa aconteceu no Chile e a mesma coisa aconteceu em diversos países da América Latina. E eles têm orçamento para isso, né, gente? Quando a gente vê aqui a matéria no Globo, quando foi o vazamento do Wikileaks, que ele demonstrou ali que o orçamento da CIA era de 52 bilhões e 600 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. E, obviamente, sobra muita coisa para países como o Brasil. A gente pode afirmar isso também quando a gente pega livros aqui do John Perkins, né, escreveu alguns livros, ele que foi um ex-agente da CIA, e nesses livros, né, ele mostra como é a forma de operação da CIA, desmistificando um pouco essa imagem que a gente tem que agentes da CIA são pessoas com documentos falsos, pessoas secretas, enfim. Até existem pessoas assim também, mas a grande parte dos membros que atuam para a CIA são jornalistas conhecidos, são empresários conhecidos, são dirigentes de instituições internacionais conhecidas, são servidores públicos conhecidos, gente de todos os níveis, que recebem de alguma maneira financiamento para desenvolverem algum tipo de atividade. E num país como o nosso, a atividade principal é emburrecer o povo brasileiro, é neutralizar o Brasil para que o Brasil não se transforme numa nação que possa ameaçar de algum modo a estrutura de poder das grandes economias, das grandes potências econômicas. John Perkins, quando ele explica para a gente como é o propósito, o objetivo da CIA, ele fala aqui num pedaço do livro. Nós, os assassinos econômicos, né, que é a sigla em inglês que eles usam lá para se autodefinirem, né, trabalhamos de várias maneiras, mas a nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que as nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo e aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Então, gente, não é teoria da conspiração, é negócio, é business, são as grandes corporações tocando a política externa dos Estados Unidos e aqui no Brasil tem os seus lacaios, tem os seus office boys, tem os seus testas de ferro, né, que ajudam a entregar o nosso país. Nessa linha, é com muita tristeza que a gente vai ver nesse tipo de notícia aqui. Bolsonaro dá freio de arrumação na ala ideológica e coloca mais militares no governo. Eu pergunto a vocês, para que servem uma série de militares no governo? Eu fui pesquisar lá no site da Escola Superior de Guerra, já fiz um programa sobre isso, e aqui tem os cursos regulares da Escola Superior de Guerra. Se você analisar essa grade aqui, você vai ver que não tem nenhum curso superior na ESG que oriente algum militar para administração pública estratégica aqui no Brasil.
eles pouco entendem de assunto, do assunto economia, eles pouco entendem de administração pública estratégica. Ou será que algum militar que está no governo Bolsonaro é capaz de me dizer qual é a política estratégica para a educação, para a ciência e tecnologia? Olha, com Von Traub a gente está vendo que a estratégia é destruir a educação. Com o ministro de Ciência e Tecnologia, sem orçamento na pasta dele, cortando bolsas de pesquisa, é difícil do Brasil ter algum tipo de cientista nesse conjunto. No quesito cultura, se colocou ali uma atriz sem menor experiência na história. Quando pega as relações exteriores, a gente tem um ministro ali que não passa nenhum teste psiquiátrico. E quando você vai para a área de economia, que irrigaria todas as outras áreas, você tem aí um legítimo representante das corporações internacionais no Brasil que está torrando o nosso país sob os olhos desses militares, cuja única função é conferir um pouco mais de legitimidade, de honradez, de seriedade para um governo entreguista, ou seja, estão sendo utilizados como bucha. Nenhum militar tem nenhum tipo de comando estratégico em nenhuma área do governo brasileiro. Os que estão sendo utilizados dentro do governo estão se prestando ao único propósito de ganharem um dinheirinho melhor nos seus salários, mas ajudarem que o nosso país seja entregue cada vez mais e perca cada vez mais a nossa soberania, cada vez mais o Estado brasileiro desmantelado, cada vez mais as nossas crianças sem perspectiva de uma educação melhor, os nossos jovens nas universidades sendo tratados como inimigos da pátria. Então é difícil a gente evoluir nesse quesito, né? E uma das coisas tristes que a gente conversa também diz respeito nesse caminho aí, nesse quesito entrega do patrimônio brasileiro. A gente está tendo uma ação muito contundente contra a Petrobras, que é a principal empresa brasileira. E o discurso que amigos meus da classe média já incorporaram é que tem que privatizar, porque esse negócio de petróleo estatal é coisa das antigas. Olha, só que tem um negócio. Quando você pega a relação das principais empresas de petróleo no mundo, das 25 principais empresas, 19 são estatais. Ou seja, país soberano, que tenha governo soberano e que tenha gente cuidando da estratégia dos seus países, não está entregando petróleo a preço de banana, né? As outras empresas privadas, se tem uma aqui que é da Inglaterra, que foi privatizada pela Margaret Thatcher, você tem a Shell e depois as outras são americanas. Os Estados Unidos não tem empresa estatal de petróleo, né? Bom, mas a gente dando um olhar aqui para a América Latina, a gente vê que nem tudo está perdido. Primeiro que os argentinos, eles estão dizendo que não vão se submeter às corporações internacionais, ao Fundo Monetário Internacional, para equacionar a dívida da Argentina, suprimindo direitos do povo argentino. Eu vi ontem o presidente Alberto Fernandes, que tem uma matéria aqui do El País, né, que o FMI também não está querendo recuar, mas a coisa vai ficar complicada por lá. Na contramão do que está acontecendo no Brasil, eu gosto de trazer o que está acontecendo na Argentina, porque eles estão enfrentando esse abismo que se apresentou para eles. O neoliberalismo fez exatamente o que John Perkins diz que as grandes corporações, a CIA, o governo americano fazem com países periféricos, e agora eles estão tentando sair do buraco. E a coisa principal que eles têm ali como foco estratégico é cuidar das crianças, recuperar a educação da Argentina da forma mais intensa nas universidades, as escolas estão fazendo um grande projeto, e também de dar alguma dignidade para os seus aposentados. Então, mesmo com a Argentina destroçada, eles estão enfrentando o FMI, estão investindo em educação maciçamente e estão recuperando a dignidade dos seus aposentados. Eu peguei aqui um trecho da fala dele ontem na inauguração dessa universidade. Vamos ver se a gente consegue ver qual é o espírito que eles estão tratando do seu país lá. Vamos lá. Los trabajadores por primera vez pudieron ver a sus hijos convertidos en abogados, en ingenieros, en médicos, en arquitectos. ¿Y saben cómo lo llamábamos los peronistas a eso? La escala social ascendente.
O que ele está dizendo? Né? Que eles estão recuperando essa ideia de que cada geração tem que ser melhor do que a outra. E para isso você tem que investir em educação, você tem que formar cada vez mais gente qualificada. Né? Vamos seguir aqui. Que cada generación esté un poco mejor que la que la precedió. Y lo hicimos todos los tiempos que pudimos, pero un día, cada tanto, se nos cruzan los que dicen que el problema de la Argentina es que da muchos derechos. Aí ele está sublinhando aí essa falácia do discurso que o problema de um país é se ter muitos direitos, né? Que isso é um entrave, né? Como se fosse uma coisa racional você destruir o ser humano, você destruir as pessoas do seu país para se ter alguma coisa benéfica mais à frente. Vamos ver aqui. Los que estudian, derechos de los que quieren salud pública, derechos de los que trabajan. Yo les pido, por favor, lo que nos hizo distintos, lo que nos hizo grandes, lo que hizo que el resto del mundo nos envidiara, fueron los derechos que tuvimos. Nunca más renunciemos a derechos. Vamos seriamente a darle cada vez más derechos a la gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos indo na contramão. Nós estamos indo cada vez mais no sentido de conferir aos argentinos cada vez mais direitos. Gente, é assim que funciona, tem que funcionar a administração do Estado, né? É para o bem de todos. Vamos lá. Yo celebro, después de tomar un poco de algo, yo celebro estar aquí. Es un día de alegría. Y va a ser un día de alegría porque empecé la mañana desayunando con Cristina, que llegó de Cuba, y repasamos todo. Ele está dizendo que é um dia de alegria, se encontrou com a Cristina Kirchner, a vice dele, né? Seguí almorzando con un grupo de colaboradores para ver cómo encarar los días que vienen. Aí ele estava com um grupo de auxiliares, de colaboradores, para ver o que vão fazer pela frente, né? Les dije me voy a Hurlingham porque ahí estamos inaugurando una sede de la universidad. Y esto es un hecho formidable para alguien. Aí ele falou, olha, estou indo para Hurlingham para fazer a inauguração de uma universidade. Que además se educó y educa en la universidad pública. Y ahora, en cuanto los deje a ustedes, nos vamos rápidamente a Casa de Gobierno para contarle a los jubilados que van a tener su aumento y para contarle a los jubilados que van a tener los medicamentos gratis que les prometí. Ele está dizendo que depois dessa cerimônia ele vai para a Casa Rosada, a sede da presidência argentina, né? Para dizer para os aposentados, que eles chamam de jubilados, né, jubilados, para informar que eles vão ter um aumento de 13% no que eles recebem e o medicamento grátis. E depois eu vi numa rede de televisão os economistas dos jornais falando, mas e a questão fiscal? Eu falei, olha, isso aí não é gasto, isso é investimento, investir em criança, investir nos nossos velhos, eles acabam tendo dinheiro para poder comprar outras coisas importantes que acaba girando a economia argentina, né? Vamos lá. Así que hoy disfrutemos. Hoy Hurlingham es mejor. Hoy es mejor la provincia de Buenos Aires. Hoy es mejor cada chico que estudia acá. Hoy son mejores los derechos de nuestros abuelos. Y así entre todos, poco a poco, vamos a hacer la Argentina que nos merecemos. Gracias Juanchi, gracias Jimmy, gracias a todos y a todas. De corazón, gracias. Então, meus amigos, minhas amigas, os nossos seres humanos aqui, eles têm projeto, eles estão indo, eles estão cuidando das duas pontas, estão cuidando dos seus velhos e estão cuidando das suas crianças. Aqui a gente tem que cuidar dos nossos internos no grande manicômio que virou o governo federal e que está conduzindo as nossas vidas, né? Eu espero, como eu disse a vocês, cada vez mais jogar luz sobre esses temas, cada vez mais comparar o que está acontecendo em outros lugares, mostrar que é possível o Brasil
ter um caminho melhor e que a gente possa, aqui dentro do nosso espaço, né, cada vez mais enfrentar, né, esse massacre que os grandes meios de comunicação fazem conosco, transformando nossos amigos, as pessoas que estão muito próximas da gente, de pessoas absolutamente equivocadas, enganadas e que só vão perceber isso quando lá na frente elas tiverem grandes dificuldades. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, se inscreva, dê o joia e vamos em frente. Um grande abraço, tchau!